Agora sim. Nós estamos nesse mês falando sobre a visão, sobre visão. O que é visão? Visão é uma capacidade sobrenatural que a gente recebe de enxergar aquilo que olhos naturais são incapazes de enxergar. Isso é a visão. Todo mundo aqui enxerga, mas não necessariamente significa que a gente tem visão, né? Tem um monte de gente que enxerga, mas ver é diferente. Se você dirige, você sabe que tem gente que enxerga, mas não tem visão, né? A visão, ela vê lá na frente. Por exemplo, eu estou andando com o meu carro, eu não fico olhando no carro da frente, eu fico olhando lá na frente, porque se acontecer alguma coisa, eu já, aqui atrás, já começo a frear. Tem gente que olha só o carro da frente. Normalmente esse cara é o cara que bate na traseira, porque é o da frente freia, ele acerta a traseira. Você olha lá na frente, o cara lá da frente freou, você diminui aqui, porque já sabe que vai frear. Você olha lá na frente, viu que está diminuindo a velocidade, viu que tem um trânsito, aí você tenta cortar uma alternativa, pega uma rua lateral e foge do trânsito. Essa é a visão, é a capacidade de enxergar aquilo que outros não enxergam, né? É a capacidade de perceber aquilo que outras pessoas não são capazes de perceber. E durante todo esse mês nós vamos compartilhar sobre visão, porque visão, além de ser uma capacidade de pessoas inteligentes, é uma capacidade de quem tem Jesus na vida. Existe a visão natural, a capacidade de enxergar coisas para a sua vida de maneira sobrenatural. E também de maneira natural, por exemplo, não é preciso ser um homem de Deus para ter visão. O Steve Jobs não é um homem de Deus, nunca foi, mas teve uma visão sobrenatural de fazer uma marca, de que era uma marca que hoje domina os celulares do mundo inteiro e outros aparelhos. Ele não era um homem de Deus, mas ele teve uma visão. Em um tempo difícil, ele enxergou algo, ele assumiu e construiu algo diferente. Existem outros tantos ao longo da história que tiveram essa capacidade de enxergar. Agora, nós não enxergamos apenas para o nosso benefício financeiro, mas para todo o benefício da nossa vida. Visão é a capacidade, então, que a gente recebe de enxergar essas coisas que vão além das naturais, para ter soluções na nossa vida de maneira sobrenatural. Vou te contar uma história hoje, que é a história de Elias. Elias é esse homem, um desses homens bíblicos que teve uma visão sobrenatural. Semana passada eu falei sobre Josué e Calebe, e hoje eu quero falar sobre Elias. Leia comigo o texto, 1 Reis 18, versículo 41. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. Opa, achei que era a Miriam. Desculpa, era você tirando foto. Eu estava aqui lendo e olhando na periférica, né? Essa é outra coisa que pouca gente que dirige tem, né? O cara só consegue olhar, não tem visão periférica, né? Vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, de agradecer ao Senhor, de adorar ao Senhor. Nós temos feito isso com a nossa vida, com a dança, com a entrega dos nossos dízimos e ofertas, e agora, Senhor, nós entregamos também a nossa vida para ouvir a Tua voz. A Tua palavra é o alimento para as nossas vidas, fala ao nosso coração, nós precisamos dela
para o nosso dia, para nos guiar, porque lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oro em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, eu vou te colocar aqui mais ou menos dentro da história de Elias. Elias é um profeta que aparece em Israel do nada, sem nenhuma herança profética. Ele simplesmente é levantado por Deus, ele é um tesbita. Isso aí diz muito sobre quem ele é, de uma região que não levanta os profetas. E Deus levanta Elias como um profeta para um tempo muito especial e oportuno. Sobre Israel governava Acabe. Acabe era o rei de Israel, só que ele era o rei porque ele tinha o nome e a descendência monárquica. Mas na prática quem governava era uma mulher, o nome dela era Jezabel. E Jezabel não é apenas uma mulher, Jezabel é um espírito que governa durante toda a história. Por exemplo, hoje o Brasil é governado por uma Jezabel. Ela está lá em Brasília, ela é esposa de alguém, e você sabe que nessa semana, por exemplo, quando o dólar passou de R$6, o dólar, ela fez macumba no Palácio Central, lá no centro do governo, para baixar o dólar, né? Antigamente, a antiga primeira-dama, ela orava, ela levava os intercessores para orar, pedindo as coisas para Deus, para o Brasil. Hoje a gente elegeu uma Jezabel, né? Ela leva os macumbeiros lá para fazer macumba, para baixar o dólar no Brasil. Essa é a mulher, e esse é um espírito que está sobre toda a história, não apenas agora, mas em toda a história. Jezabel, ela fez o que não era bom aos olhos do Senhor, e Acabe, que era um marido banana, não conteve a sua mulher. E o que aconteceu? Ela levantou postes ídolos. O que eram postes ídolos? Eram altares para deuses falsos. O deus falso mais conhecido daquela época era Baal, é o deus das moscas. Só para você ter uma noção de como esse deus é importante. O nome dele é Baal, ele é deus de mosca. Quem aqui gosta de mosca? Ninguém, só Jezabel gosta de mosca, né? Esse era o Baal, Deus das moscas, esse Deus que era o altar que Jezabel levantou. Deus então levanta Elias, esse homem sem nenhuma família, sem nenhuma origem e sem nenhum paradeiro, para ser o profeta de Deus, para condenar as ações de Jezabel e de Acabe. E a primeira palavra de Elias foi: vai parar de chover em Israel, seca sobre Israel. E sabe qual é o problema? É que uma seca sobre Israel, ela é algo que não deveria ser incomum, mas é incomum para Israel. Israel fica no meio de um deserto, e não deveria chover em Israel, mas Deus levou o povo de Israel para essa nação, para esse lugar, para provar que ele cuidava de Israel, porque a geografia de Israel é diferente de tudo. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, e São Paulo fica na Serra do Mar, né? A geografia de São Paulo, do Rio de Janeiro, da região serrana do Rio de Janeiro, da região serrana do Paraná, de Santa Catarina. O Brasil tem o litoral, e a 50 quilômetros do litoral você tem a serra, e essa serra ela vem contornando até quase lá em Salvador, na Bahia. Todo o território brasileiro, lá do litoral catarinense até quase em Salvador, eu acho que é Porto Seguro, salvo engano, tem uma serra bem grandona. E é por isso que nessa região e nessas regiões chove muito. Por quê? Porque a água do mar evapora, ela sobe e ela vem se acumulando e juntando. Então, se você mora em São Paulo, você mora em Joinville, você mora em Curitiba, você mora em Petrópolis, você mora em outras cidades lá, Sete Lagoas, do Rio de Janeiro, você mora para cá um pouquinho de Vitória, no interior do Espírito Santo, você vai viver em um lugar que chove muito. Esse é o normal, chover bastante nessas regiões. Por quê? Porque você subiu, evaporou, ela se encontra aqui, ela chove aqui. Não chove muito lá embaixo, chove muito aqui. É a natureza desse ambiente. Só que a geografia de Israel é completamente diferente, porque ela não é uma serra, ela é um vale. Então, Israel está abaixo do nível do mar. Aqui está o mar, aqui está Israel.
tem um vale. Você sabe como é que é um vale, né? O vale tem uma montanha do lado de cá, um buraco, esse vale, e uma montanha do outro lado. O que acontece para quem mora em vale? Por exemplo, nós temos aqui o vale do Paraíba, né? O vale do Paraíba, aqui em Taubaté. Qual que é o problema de Taubaté? Calor, irmão. Quem mora em Taubaté, eles chamam de Texas. Não é Taubaté, é Taubatexas. De tão quente que é, porque ali é um vale. E o que acontece com o vale? O vale não tem vento, não corre vento. Então a nuvem passa direto, não chove, o ambiente fica seco. Esses são os problemas do vale. E é esse o lugar em que Israel está colocado. Um ambiente de vale. Só que Deus faz o que com Israel? Deus supre Israel com chuvas dele mesmo. Ele cria a chuva em Israel. Como que ele cria a chuva? Ele colocou um monte lá no norte de Israel. O nome do monte é Monte Hermon. E lá é muito alto. Lá em cima do Monte Hermon, que é alto, que é acima do nível do mar, vem uma nuvem, vem uma frente fria. Aqui embaixo você tem o deserto do Saara, o monte do Sinai, o deserto do Sinai. Isso é deserto. Qual é a corrente que vem aqui? Quente. Quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar frio, o que gera? Chuva. Então é assim que as chuvas vêm sobre Israel. Elas nunca têm horário, nunca ninguém sabe quando vai acontecer, e eles sempre estão esperando no Senhor. Por isso que o salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo assim: olha, o meu socorro não vem dessa montanha, ela vem de Deus, que Ele que manda a chuva. É por isso que no Salmo 126, que eu já expliquei, já preguei aqui para você, o salmista ora assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, porque chove lá no Monte Hermon, a água desce sobre o monte, e aí vira uma torrente, uma tromba d'água, que dá origem ao Rio Jordão. E é por isso, por exemplo, que Naamã não quer se banhar no Rio Jordão, porque o Tigre e o Eufrates são os deuses dos assírios. Esse é o Deus dele. E aí quando Eliseu fala: vem tomar banho aqui, Eliseu está falando assim: o teu Deus não vai resolver o teu problema, é o meu Deus. Vem tomar banho no rio do meu Deus, que é o Rio Jordão. Todo rio nasce de baixo, o único rio que nasce de cima é o Rio Jordão. Agora, se você não tem chuva, o que acontece então? Acaba o Rio Jordão. E se acaba o Rio Jordão, seus animais não têm água, seu plantio não tem água, você fica sem comida, você fica sem bebida, você fica como? Dependente das nações vizinhas, dependente daqueles que estão do seu lado. Se você conhece ou acompanha jornal, você sabe que todo mundo que está em volta de Israel é bem legal, né? Gosta muito de Israel. São filisteus. Quem são os filisteus hoje? A Arábia Saudita. É o Irã, que está aqui do outro lado. É aqui embaixo o Egito. Todo mundo que é amigo de Israel, gosta bastante de Israel. O que eles vão fazer se falta água e alimento em Israel? Eles vão dar comida para Israel? Claro que não, irmão. Eles querem que Israel morra. Isso já há muito tempo, inclusive hoje. Tudo que eles querem é acabar com Israel, o tempo todo. Não se engane, nunca vai ter acordo de paz entre Israel, Irã, Arábia Saudita e tudo mais. Eles estão nessa guerra há 10 mil anos. Eles querem acabar com Israel. Então, se não tem água em Israel, não tem comida, não tem alimento, não tem bebida, não tem vida. Agora, essa falta de água é uma condenação. É o juízo de Deus sobre Israel, porque eles estavam levantando postes ídolos. Eles estavam fazendo aquilo que não deveria ser feito, adorando outros deuses. Porque, irmão, se alguma coisa não está dando certo na nossa vida, não é um acaso. A gente precisa olhar. A gente precisa olhar para dentro da gente. Se você de repente hoje sai para o hospital correndo, você tem que fazer uma investigação. Você está com uma dor estranha. Se você de repente seu corpo começou a acusar, não é normal. Não é assim. Se você tem uma dor, você vai no médico. Se você não está urinando, não está aliviando normalmente, fazendo as suas necessidades básicas, você tem que ir no médico. Se você está dormindo pouco, tem que ir no médico, você tem que averiguar. Agora, isso tem alguma coisa errada no funcionamento do órgão. É a mesma coisa numa nação. Se o dólar está aumentando, se tem desemprego, tem alguma coisa errada, a gente precisa averiguar, tem que fazer alguma coisa, a gente precisa fazer uma avaliação interna. Se parou de chover em Israel, uma nação que Deus manda a chuva, você precisa averiguar.
e Deus vem e averigua e fala: ó, vocês estão fazendo o que é errado, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão idolatrando o Baal, e é por isso que agora vai vir a seca. Então Elias se levanta e profetiza. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio de uma seca absoluta. E eu peço até perdão aos irmãos dessa manhã, porque essa semana eu estava estudando José e a vida de José para escrever um artigo, e acabei falando 7 anos, e é 3 anos e meio, né? Depois que eu fui para casa, que eu falei 7 3 vezes, mas é 3 anos e meio sem nenhuma chuva, até que Elias manda juntar os profetas de Baal, eles fazem lá um duelo. Foi o primeiro duelo entre Elias e 400 profetas de Baal. Ele destrói os profetas de Baal, e aí quando ele destrói os profetas de Baal, começa o texto que nós estamos lendo aqui, que ele vira para Acabe e ele fala assim: vá comer e beber, porque ouço o barulho de uma tempestade chegando. O que está acontecendo é exatamente isso. Agora vai vir uma chuva, por causa daquilo que Deus, da ação de Elias, por causa do arrependimento do povo, por causa da visão do homem de Deus. O que Elias então é capaz de enxergar, que às vezes nós não somos capazes de enxergar? O que Elias fez que deu a ele essa capacidade sobrenatural, essa visão sobrenatural, para enxergar aquilo que nós não somos capazes de enxergar? Guarde isso. Se eu pudesse definir visão pela perspectiva de Elias, eu definiria assim: visão é uma percepção espiritual que ultrapassa as circunstâncias visíveis, alinhando a nossa expectativa, a nossa perspectiva com a realidade de Deus. O que Elias conseguiu ver, tanto na chegada dele, ao profetizar que viria uma seca, como no fim da sua caminhada agora, quando a volta a chover, foi aquilo que Deus estava vendo. Ele conseguiu enxergar o mundo pela perspectiva de Deus. Acabe não estava enxergando, Jezabel não estava enxergando, os profetas que viviam no palácio não estavam enxergando. Então Deus levanta alguém que tem a percepção dele. E eu já quero te dar uma boa notícia, ou então um alerta. Se você está enxergando a vida de uma maneira diferente das pessoas que estão na sua volta, é sinal de que talvez você esteja conectado a Deus. Porque tudo que o mundo quer é fazer a gente enxergar as coisas da mesma maneira que eles. O mundo pressiona a gente todo dia a enxergar o mundo do jeito que eles enxergam. Por exemplo, se você ligar a sua televisão na rádio, ou o seu rádio num programa de rádio, num noticiário, ou a sua televisão num jornal, eles vão tentar te moldar na percepção deles. Não importa o que você pensa, importa o que eles pensam. Ele acha que você não pode pensar, e que você deve pensar da maneira deles. Eles tentam fazer isso o tempo todo, o mundo tenta fazer isso o tempo todo. Eles querem que a gente use o mesmo estilo de roupa, que a gente goste do mesmo tipo de música, que a gente corte o cabelo do mesmo jeito, que a nossa família seja o mesmo modelo de família de todos, mas não é assim, não deve ser assim. Não é porque o mundo percebe de uma maneira que nós vamos perceber dessa maneira. Aliás, a visão espiritual é essa capacidade da gente perceber de uma maneira que o mundo não percebe. E o que Deus quer fazer com a gente nesse tempo aqui é justamente uma cirurgia, porque o que acontece todo dia é que a gente está o tempo todo com os nossos olhos encantados, os nossos olhos voltados para muita informação. A gente acorda, a gente abre o celular, a gente vai para a sala, a gente liga a televisão, a gente entra no carro, a gente coloca um rádio, a gente ouve informação. É o tempo todo sendo contaminado pela percepção dos outros. E até, às vezes até a percepção gospel, a gente nem lê a Bíblia, a gente ouve a Bíblia com outro falando, ou a gente ouve o podcast de outra pessoa. Você é o tempo todo ouvindo pela percepção do outro, enxergando pela maneira que o outro enxerga, e Deus está nos chamando nesse tempo para ter a visão que Ele tem. Então fala para alguém que está perto de você e fala exatamente isso aqui: olha, Deus vai fazer uma cirurgia nos seus olhos hoje. E ela não é física, ela é sobrenatural. Vamos ler? Olha o que o versículo 41 do texto diz. Porque enquanto eu estava falando aqui, você pode estar se perguntando: pastor, tá, mas que visão é essa? Ou como ter essa visão? Como que é essa visão? Olha o que o texto diz, versículo 41.
Em seguida, depois de matar os profetas de Baal, do arrependimento da nação, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Essa é uma frase emblemática, porque se você é rei de um país que está há 3 anos e meio sem chuva, a última coisa que você vai fazer é comer e beber, não é verdade? Pensa comigo, imagina que hoje você está lá na sua casa, há uma semana, a água foi cortada e você não tem dinheiro para comer, acabou toda essa comida, e na sua casa é você, a sua esposa, ou você, o seu marido e seus filhos. Lá em casa nós somos, eu, a Kézia e mais 4. Se a comida acabar em casa, as minhas filhas, elas nem se preocupam, elas simplesmente abrem o armário e elas pegam a comida. Não sei se é só na minha casa, elas abrem a geladeira, elas pegam a comida, elas nunca se preocupam se vai ter ou se não vai ter, elas simplesmente abrem e pegam e comem. Quem é que se preocupa em ter comida e bebida? Eu é que vou no mercado, eu é que tenho que trabalhar e fazer recurso, eu é que tenho que prover lá, para amanhã de manhã, quando elas acordarem, ter o pãozinho lá, para elas tomarem café da manhã. Elas simplesmente acordam e está tudo prontinho. Era bom quando eu era filho, irmão. Ser filho é uma maravilha, né? Eu descobri, por exemplo, que você paga a luz quando eu casei, porque eu chegava em casa, apertava o botão, ela aparecia. Aí quando eu casei, eu descobri que aquele botãozinho tinha uma conta. E aí eu entendi, Luiz, porque meu pai falava assim: apaga a luz, não deixa acesa. Agora sou eu que grito lá em casa: apaga a luz, não deixa acesa. Só descobri isso depois que eu casei. Quando você é filho, irmão, você abre o armário, tem comida, você acende a luz, ela liga, você aperta o botãozinho, vem água, coisa maravilhosa. Agora, quando você é o pai, quando você é o governante, quando você é o rei, você tem que lidar com as circunstâncias que geram esse recurso. E aí Elias vem e fala para o quê? Para Acabe: vai lá comer e beber, pode ficar tranquilo, pode deixar o texto aí, pode ficar tranquilo, pode ir lá comer e beber, porque fica tranquilo, olha o que o texto diz: vai lá comer e beber, porque eu ouço forte tempestade chegando. Elias ouviu aquilo que Acabe não ouviu. Elias viu aquilo que Acabe não viu. O que Elias viu e que Acabe não viu? Ele viu a chuva, ele ouviu a chuva que Acabe não viu, porque a fé, a visão, é aquilo que antecede as circunstâncias. Um homem de visão vê o que o outro não vê, ele vê antes dos outros. Olha só, a visão não é aquilo que eu estou enxergando hoje, é aquilo que eu estou vendo lá na frente. Por exemplo, hoje eu fui no mercado, um pouquinho antes depois do culto, passei no mercado e fui lá comprar algumas coisas para o almoço. A Kézia ia fazer estrogonofe, e aí eu peguei lá 2 cremes de leite. Aí eu passei pela bisnaguinha, eu falei: eu preciso levar a bisnaguinha, porque antes de sair de casa, eu vi que tinha só 2 bisnaguinhas, e as minhas filhas iam tomar café da manhã, iam querer bisnaguinha, e não tinha bisnaguinha, então eu já peguei a bisnaguinha. O que eu fui? Eu fui lá no futuro. Eu vi as 2 amanhã de manhã falando assim: pai, faz bisnaguinha para mim. E se eu não tivesse comprado, e se eu não tivesse ido no futuro, quando eu chegasse no presente amanhã, elas iam falar: pai, vem me ver bisnaguinha. Eu falava assim: pronto, cadê a bisnaguinha? Acabou a bisnaguinha. E você acha que eu ia sair 6 horas da manhã para comprar bisnaguinha? Claro que não. Aí elas iam ficar me enchendo a paciência, meia hora pela bisnaguinha. Agora, a visão é a capacidade de enxergar o futuro e trazer o futuro para o presente, antecipando soluções para aquilo que outros só vão perceber quando os problemas aparecerem. O que Deus quer te dar nesse tempo, irmão, é uma capacidade de ir lá no futuro, ter uma visão da sua vida e antecipar problemas. Você não precisa tomar decisões erradas, você não precisa assinar contratos errados, você não precisa entrar em relacionamentos errados. Você pode ter uma visão do seu futuro hoje, por meio do relacionamento com Deus, e se livrar de problema. Quem é que já não quis na vida tomar uma pílula e voltar atrás para tomar decisões melhores? Você não precisa disso. Você precisa hoje se relacionar com Deus a ponto de enxergar o teu futuro e perceber qual é o caminho que você vai tomar. Se você pudesse voltar atrás na sua vida, você tomaria decisões diferentes, não tomaria?
Agora, você não pode voltar atrás, você pode tomar decisões diferentes para o seu futuro. Você quer tomar decisões diferentes para o seu futuro? Comece a se relacionar com Deus, que Ele vai te dar visão para você prevenir problemas no seu futuro. Porque a visão antecipa as circunstâncias. Antecipa. Quando eu estou lá dirigindo o meu carro, eu olho lá na frente. Se eu vejo um trânsito, eu fujo do trânsito. Quando eu estou andando aqui, indo lá para o banheiro, eu olho lá na frente. Aí quando eu vejo está chovendo, se tem alguma coisa, eu antecipo, eu pego o guarda-chuva. É assim para eu andar de carro, é assim para eu andar na rua, é assim também na nossa vida. A visão de Deus nos faz antecipar momentos da nossa vida, prevenir problemas e nos dar soluções. Fala para quem está do seu lado aí, Deus quer te prevenir de problemas. O que é melhor, irmão? Fala para mim agora, o que é melhor? Você resolver um problema ou você não ter o problema? Não ter, 10 vezes. O que você prefere, ter um dinheiro hoje para pagar uma dívida ou não ter a dívida? Não ter a dívida. O que você prefere, ir lá no médico hoje e ele te dá remédios para a sua enfermidade ou você não tem enfermidade? Pronto. A visão é essa capacidade que a gente tem de antecipar o futuro, de ver antes das pessoas e no presente tomar as decisões corretas para que a gente não tenha os problemas do futuro. Vocês precisam fazer isso o tempo todo, não é isso? O tempo todo no esporte, na luta, tentando antecipar o que o outro está fazendo para sair na frente. Essa é a vida, tem que ser assim. E Elias tem essa visão, vendo o inexistente como realidade. Segundo, olha o versículo 43. Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Só que para mim é interessante, porque a gente, quando lê o texto, eu acho que a maioria das pessoas pensam que eles estavam sentados no sofá de casa, na nossa casa paulistana, que a porta de casa está a 5 metros da entrada. Mas não era o sofá de casa, não era um apartamento, nem uma casa, era um monte. Então, não é que o menino saiu daqui e ele foi até ali. Ele saiu daqui de dentro de uma caverna. Ele subiu lá em cima do monte. Ele olhou e não viu nada. Ele voltou e falou assim: não vi nada. Aí o que o Elias fala? Vai de novo. Ele sai da caverna, ele sobe o monte, ele vai lá em cima do monte, ele não vê nada. Ele volta. Irmão, eu não sei quanto tempo durou isso, mas eu imagino que não foi só 5 minutos. Deve ter durado pelo menos essas idas e vindas 1 horinha, porque não era logo ali, era lá, e é subir e descer, subir e descer, subir e descer. Agora ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 vezes, porque sabe qual é o problema da nossa vida? Às vezes a gente tem uma visão de Deus, mas a gente desiste na primeira ida. A gente desiste na primeira caminhada. E quem tem uma visão, ele é persistente, ele não desiste, ele persiste, porque a visão é persistente. Você só persiste quando você vê. No dia que a Késia ficou noiva, eu estava na cidade dela. Você deve estar pensando, como que ela ficou noiva e você estava na cidade dela? É óbvio, você estava lá, sim, mas não era eu o noivo naquela ocasião. Era outro noivo. Mas eu estava lá. E eu ia no noivado. Eu fui para ir no noivado. Você já pensou que loucura? Eu ia chegar no noivado, entrar dentro do noivado, eu queria ver ficar noiva na minha frente. Eu tinha certeza que não ia acontecer. Aí a minha irmã me parou: você não vai, você está maluco, deixa a menina, não vai adiantar nada. Eu falo: não, vai, eu vou, você não vai. Aí eu por fim não fui, porque a Ana Lígia não deixou. Mas eu mandei um e-mail, naquela época a gente mandava e-mail, tá? Aí eu mandei um e-mail, eu tinha uma aliança desenhada, e eu falei assim, isso era janeiro de 2009, isso, 2009? Acho que é. Aí eu falei assim, mandei a foto da aliança, eu falei, no dia 24 de julho desse ano você vai estar comigo, era o aniversário dela. Eu falei, nesse dia você vai estar comigo e essa vai ser a aliança que nós vamos casar, que por sinal é essa que está aqui no meu dedo.
Eu vi o futuro. Eu posso te garantir que lá no futuro você está comigo. E aí, mandei o e-mail e fui embora. No dia 24 de julho de 2009, eu estava com o meu carro parado na frente da casa dela, voltando oficialmente o nosso namoro. Ela já tinha terminado o noivado, ficou pouco tempo noiva, e a gente voltou. Por que alguém persiste por causa de uma mulher? Por que a gente persiste por causa de um trabalho, quando a gente gosta e quer aquele trabalho? Por causa de um sonho, porque a gente se viu lá, eu já tinha visto, já tinha sonhado, já tinha visto um monte de coisa. Quando você tem uma visão, você faz qualquer coisa por isso. Olha o que essas pessoas fazem, por exemplo, para ganhar dinheiro, para entrar num Big Brother, para ser um jogador de futebol. Ele faz qualquer coisa, ele viaja o mundo, ele passa fome, porque ele tem uma visão, ele se viu naquela condição, e a visão é persistente. Só desiste de algo quem não viu aquilo que Deus tem para ele. O dia que você enxergar o que Deus tem para você, irmão, você é capaz de fazer 300 dias de jejum, você é capaz de virar uma noite acordado, você é capaz de ler a Bíblia numa semana, porque se você viu, você sabe que Deus vai fazer. Elias viu a chuva, e mesmo que o homem fosse lá, o servo fosse lá 1, 2, 3, 4, 10 vezes, ele ia mandar 500 vezes, porque ele falou: eu vi a chuva, pode voltar, que alguma hora você vai voltar com a nuvem que eu falei que eu tinha visto. Agora, se você não vê, você não vai persistir. É por isso que a gente desiste, porque nunca viu. Você já viu o seu casamento, você já viu o seu trabalho, você já viu a faculdade, você já viu o negócio, você já viu a cura, você já viu a transformação. Se você viu, persista, porque em algum momento você vai enxergar uma pequena nuvem, em algum momento você vai ver, você pode dar 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 6, 7 voltas, mas uma hora a nuvem vai aparecer. Não desiste. Eu sei que a caminhada é dolorida. Você imagina subir a montanha, descer a montanha, subir a montanha, descer a montanha. Não é andar em linha reta, irmão. Dá trabalho. Deu trabalho para o servo, e imagina para Elias. Eu falei que ia chover, Jesus. Qual era a oração que estava rolando nessa hora lá dentro da caverna? Senhor, meu Deus, me ajuda aí, Senhor. Eu falei que a gente ia pagar esse negócio aqui. Eu falei que a gente ia comprar essa bagaça, que a gente ia construir, que a gente ia fazer, que a gente ia devolver o dinheiro lá dos 150 mil. Senhor Jesus, me ajuda aí. Você acha que eu faço o quê durante a semana, que eu fico dormindo até meio-dia? Você acha que eu faço esse monte de jejum? Por quê? Porque, irmão, enquanto eu não ver a nuvem, eu não saio da caverna. Eu vou ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até que uma hora a nuvem aparece. Persista. Não desiste. Fala para quem está do seu lado aí, não desiste. Você pode estar na 6ª volta, a próxima é que a nuvem vai aparecer, né? Quantas pessoas já desistiram antes da 7ª ida? Olhar que não desiste com a primeira negativa. A visão é a capacidade de não desistir com a primeira negativa. Eu fui lá, disse não, mas eu vou de novo. Eu acho engraçado que às vezes eu converso com alguém fala, algumas pessoas falam assim: não, mas a pessoa disse não. E daí que ela disse não? Vai de novo. Você desiste assim, poxa? Esse é o valor que você dá? Vai de novo. Mas o médico disse que não vai dar certo. Faz outro exame. Ué, quer dizer, eu estou falando aqui há 6 anos que vai dar certo, o médico diz uma, você desiste? Não é isso? Não desiste, continua, faz mais uma vez, vai dar certo, dá mais uma volta. Terceiro, olha o versículo 44. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que eu acho interessante nesse texto é que não é o Katrina, eu não sei o nome desse último furacão que passou lá na Flórida. Como que é o nome? Milton. Isso, Milton. Tá vendo? Não é o Milton. Porque beleza, se fosse o Milton, irmão, até eu sou macho. Se eu estou lá orando e aparece um Milton, eu falo assim: pode ir, galera, que agora o bicho já pegou, o Senhor respondeu a nossa oração. Não é isso? Se Deus tivesse me dado 7 milhões, irmão, eu estava aqui, ó. Você acha que eu estava aqui? Deus não me deu 7 milhões, deu 50 mil. É uma pequena nuvem.
A gente às vezes quer que Deus dê de cara um Newton, mas é uma pequena nuvem. Se o Milton aparecer, não tem fé, irmão. A visão é a capacidade de ver uma pequena nuvem e direcionar a sua vida crendo naquela pequena nuvem. A visão é esse reconhecimento de pequenos sinais que Deus está dando na nossa vida. Tem dia que eu acordo de manhã lá, e aí quando eu pego o celular, eu ligo a TV, no aleatório da música, toco uma música, eu falo, tá aí, ó, Deus está falando comigo. Tem dia que eu estou no sinal, e o sinal muda a cor, eu falo, Deus está falando comigo. Eu não preciso que Deus desça do céu. Aliás, na minha vida, poucas vezes Deus desceu do céu e falou alguma coisa. Normalmente é só uma nuvenzinha, normalmente é uma fumacinha, e se não aparecer, eu às vezes até crio a fumaça para que a chuva venha. Porque a gente às vezes está esperando um trovão, um barulho enorme para tomar uma decisão, e não precisa. Você precisa reconhecer os pequenos sinais. São os pequenos sinais que significam que Deus está movendo a sua vida. Talvez é o bom dia que o filho disse que ele nunca disse. Tem gente que o filho nunca diz bom dia. Um dia ele acorda dizendo bom dia, ele fala, meu Deus, ele deve ter comido alguma coisa errada. Não é não, gente, é o sinal de Deus dizendo, eu estou mudando a história da tua família. O chefe chama no escritório, mas nunca me chamou no escritório. Será que ele vai me demitir? Que demitir, irmão? É o sinal de que Deus está abrindo uma porta para você. A gente fica arrumando fantasma. Já preguei isso aqui, né? Naquilo que é Jesus dando oportunidade para a gente. É um sinal. Reconheça os sinais. Eu gosto do texto de Zacarias 4:10, quando eles estão reconstruindo, e no início da reconstrução do templo, e o Senhor dá uma palavra profética. Ele fala assim, não despreze o dia dos pequenos começos. Você começa hoje, é um sinal de que algo está acontecendo. Eu acho legal quando a pessoa começa a academia, né? Uma semana de academia, ele vai lá, tira uma foto, ele acha que ele já está ele já é o Renato Cariani, que ele já é o Mr. Olímpia, né? Ele tem uma bisnaguinha desse tamanhozinho assim, ó, mas ele já está se achando. É isso aí, comemore os sinais, né? São os pequenos sinais, sinal de que alguma coisa está acontecendo. É isso. Fala para quem está do seu lado aí, comemora os pequenos sinais. Comemora, né? Coisa linda, maravilha. 4, versículo 44. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Olha que coisa linda. Ele viu a nuvem. O Acabe já era para ter ido para casa. Você prestou atenção nisso? O que o Acabe está fazendo ali? Eu não sei o que ele está fazendo ali ainda, porque já era para ele estar fazendo um churrasco, comprar das Coca-Cola lá. Eu gosto daquela água Bioleve de maçã verde. Se você quiser me fazer feliz, água Bioleve de maçã verde, né? Aquilo, estou na sua casa, se tiver uma aguinha Bioleve de maçã verde, um cafezinho, estou feliz. Se fizer um ovinho, aí eu estou feliz demais. Agora aquela aguinha Bioleve de maçã verde é coisa do céu. O Acabe já era para estar lá no palácio, fazendo churrasco, tomando a Guaraná, com gelo e laranja, que também vai ter no céu, Antártica, né? Porque Fanta, Guaraná ninguém merece, mas a Antártica vai. Um Guaranazinho com gelo laranja, o que ele está fazendo ali embaixo ainda, Luiz? Antônio, o que ele está fazendo lá embaixo? Aí o Elias precisa descer e falar assim, Acabe, o que você está fazendo aqui, cara? Vai depressa, na verdade ele manda o servo, vai depressa dizer a Acabe, para ele arrumar logo o carro e voltar para casa, porque se ele não se apressar, a chuva vai impedir. A nuvem é pequena, mas se você não andar e correr, a chuva vai te pegar no meio do caminho. Sabe qual a importância de Acabe chegar antes? É porque se Acabe chegar antes e fala que vai chover, ele agora tem a autoridade, porque ele é o cara que está governando na seca. De repente ele chega antes da chuva e ele fala assim, voltou a chover, todo mundo vai achar, o rei voltou, Deus está falando através do rei. Olha só, foi só a gente voltar para o Senhor e Deus novamente trouxe chuva, e a honra ia para o rei. É isso que Elias quer que ele faça, volta logo e dá a notícia, homem, para você sair na frente de todo mundo, porque a pior coisa que tem na vida é você ser o último a chegar, você ter uma ideia e outra pessoa fazer a tua ideia.
Nesses dias um influenciador postou uma frase. Aí eu falei, caramba, eu já falo essa frase há 10 anos, mas eu não postei, ele postou. Maravilha, dei mole, fiquei para trás na chuva. Quantas vezes a gente fica para trás na vida porque a gente não dá o primeiro passo? Deixa eu te dizer alguma coisa, você não vai ter nada nessa vida enquanto você não der o primeiro passo. Irmão, eu casei sem ter dinheiro, eu tenho filho sem ter dinheiro, eu virei pastor sem ter dinheiro, eu construí igreja sem ter dinheiro. Se eu ficar esperando ter dinheiro para fazer alguma coisa, eu nunca ia ter feito nada. Sabe o que você precisa, por exemplo, para casar? De uma mulher. Tem uma mulher, casa logo. Quando eu terminar a faculdade, a Kézia casou comigo no meio da faculdade. Quando eu tiver uma casa, você não vai ter casa nunca, você não vai ter dinheiro nunca, você vai fazer pecado, você vai fazer sexo antes de casamento e não vai casar. E mulher, ele está te enrolando se ele não casar. Fala para ele, para quem está do seu lado aí, para de enrolar. E eu não estou falando disso apenas, estou falando de tudo que você vai fazer na sua vida. Se você ficar esperando, meu amigo, se você ficar esperando ter dinheiro para fazer uma empresa, você nunca vai abrir uma empresa. Se você ficar esperando ter vontade para ir na academia, você nunca vai na academia. Se você ficar esperando ter vontade de não comer coisa gordurosa, açúcar, você nunca vai fazer. Você precisa tomar uma decisão. Começa hoje. Se você ficar esperando ter vontade, ter dinheiro para ler a Bíblia, para orar, para iniciar uma empresa, para casar, você não vai fazer nunca. Dê o primeiro passo, mova-se, mesmo que você não veja a nuvem, porque quem viu a nuvem foi Elias, mas era Acabe que tinha que se mover. E talvez você não esteja vendo a nuvem, mas eu sou o Elias nessa noite que está dizendo para você: mova-se, porque Deus vai fazer. Pode confiar em mim, que quem confia em mim está vivendo coisas maravilhosas desse tempo aqui. Não é porque eu sou melhor, é porque eu sou o tesbita que Deus mandou nesse tempo aqui falar que vai chover na sua vida. Confia, dá o primeiro passo. Se Pedro não tivesse dado o primeiro passo, a gente não estava contando a história que ele andou sobre as águas. Se Saulo não tivesse respondido à voz do Senhor e ficasse com medo, a gente não contava de Paulo. Se Elias não tivesse visto a nuvem, não tinha chuva em Israel até hoje. Se Eliseu não tivesse coragem de falar, eu vou te seguir, não tinha porção dobrada do Espírito. Se Samuel não fosse até Eli e perguntasse que o Senhor está me chamando, e ele falasse, não, vai e fala que teu servo ouve, que é o Senhor que está falando contigo, nós não conheceríamos a história de Samuel. Todo mundo precisa se mover, mova-se, você tem que se mover para algo acontecer, tira o pé do chão, nada acontece para quem está deitado na cama, irmão. Eu nunca vi um vagabundo, com perdão da palavra, ser convidado para trabalhar. Todo mundo que recebe proposta de emprego é alguém que já está trabalhando. Não é isso? Eu nunca vi alguém ser promovido trabalhando deitado na cama. Eu nunca vi sonhos se realizarem enquanto alguém dorme. Todo mundo que realiza sonhos, todo mundo que faz algo grande, começou pequeno. Começou tirando o pé e se movendo. O mais difícil é sair da paralisia. Depois você saiu da paralisia, entrou em movimento, é tudo mais fácil. Então o que você precisa hoje é se mover. Mova-se. Dá uma empurrada para ver se o pessoal pega no tranco do seu lado aí. Mova-se. Talvez pega no tranco, né? Vai que ele é um Fusca velho. Vai que ele é uma variante. Só quem é velho sabe que é uma variante, né? Mova-se, porque a visão move a ação. Esse é o quarto princípio, a visão move a ação. Quando eu vejo, eu me movo. Quando eu vejo, eu faço. Quando eu vejo, eu ando. Olha Pedro, ele viu Jesus e ele saiu do barco. Olha Samuel, ele viu Jesus e ele respondeu ao Senhor. Quando eu vejo, eu me movo. Eu vi, agora eu vou me mover. Agora eu vou sair. Eu vou sair da posição que eu estou. Hoje eu preguei essa mensagem pela manhã, eu estou pregando sempre a mesma mensagem dos 2 cultos, porque
nem todo mundo tem a oportunidade de ouvir. Acabou o culto, eu recebi 2 mensagens, 2 pessoas que falaram para mim assim: pastor, o senhor falou comigo e eu estou me movendo hoje. Eu falei: é isso que eu quero, você se mova, que tire do papel planos que já estão aí. Tem gente que já fez plano, já desenhou o plano, já colocou o orçamento, já fez tudo. O que está faltando? Mova-se, a nuvem já apareceu. O que você precisa? Que alguém te diga para iniciar? Então eu estou te dizendo: começa, não é isso? Você precisa de alguém mais para dizer para começar? Ajuda quem está do seu lado aí, que está precisando de uma segunda opinião. Fala para ele: começa hoje. Pronto, agora você tem 2 opiniões. Terceiro não. 1, 2, 3, 4, quinto. Olha o versículo 46. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Pensa nisso aqui. Acabe está na base do monte. Elias está lá em cima do monte. Elias manda o servo descer e avisar Acabe para aprontar o carro e sair na frente. Acabe apronta o carro e sai na frente. Elias desce do monte. Elias está a pé. E Elias corre numa velocidade que passa na frente do Acabe, do rei, com o carro. O Usain Bolt correu 100 metros em 9,85 milésimos, 9 segundos e 85 milésimos. É o homem mais rápido da história. 9 segundos, 85 em 100 metros raso. Ele só é o recordista mundial porque ninguém contabilizou quanto tempo Elias levou nessa corrida aqui. Porque, irmão, ele passou um carro correndo. Aí você deve estar pensando: como isso é possível? Da mesma maneira que Deus transladou Filipe, da mesma maneira que Deus fez Ana ter filho sendo estéril. É assim que Deus faz, porque Deus, ele dá capacidade sobrenatural para quem tem visão. Deus não dá capacidade sobrenatural para quem não está visão, porque esse é o valor. A visão, ela traz capacidade sobrenatural. Primeiro você dá o passo para sair do barco e se mover, depois Deus coloca o calço sobre o seu pé, não é o contrário. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que Deus primeiro dê o calço, primeiro Ele coloque o cimento na água, primeiro Ele te mostra que você vai sair correndo na frente do carro, para depois a gente correr. Assim é fácil, irmão, assim não é ter visão, assim é ter qualquer coisa. Assim qualquer um faz, não precisa nem ser crente para fazer. Qualquer pessoa do mundo aqui constrói com dinheiro. Quem é que constrói sem dinheiro? Quem tem visão. Qualquer um aqui no mundo faz as coisas tendo capacidade humana. Quem é que faz sem ter a capacidade humana? Só quem tem visão. Os homens de visão, eles conseguem andar na expectativa de que Deus vai dar capacidade. Então primeiro eu me movo, depois o Senhor me capacita. Não é o inverso. Não é primeiro eu me capacito, depois o Senhor me move. Depois que eu sou engenheiro, é fácil construir algo. Eu sou pastor, gente. A gente constrói com engenheiro, óbvio, com gente ajudando. Mas a ideia, quem deu na minha cabeça foi Deus. Foi Deus que mostrou do jeito que vai ser. Olha como foi construído o tabernáculo, que loucura. Não tinha engenheiro, não tinha arquiteto. Deus ensinou tudo o que eles tinham que fazer. É assim que Deus faz. Como é que Noé construiu a arca? Então não se preocupe se Deus está te dando uma visão de algo para a sua vida e você se sente incapaz. Se você hoje decidir se mover, Deus vai te dar a capacidade para te sustentar naquilo que você está se movendo. Mova-se. Eu casei sem nada, hoje eu tenho tudo, até 2 casas. Eu casei e não tinha nada. Eu casei, eu não tinha colchão, não tinha geladeira. Tudo que eu tinha era uma mulher, e é tudo que você precisa para casar. Porque não dá para casar sem uma mulher e sem um homem, né? Você tem uma mulher, você tem um homem em casa. A Luísa viveu um tempo aí que era pior do que eu ainda. Eu nem imagino, qualquer dia ele conta essa história aqui, do casamento dele. No dia do meu casamento, algumas pessoas me deram lá uns presentes
gordos, o Aloysio foi um desses, que com esses presentes eu comprei um monte de coisa para minha casa. Foi assim, não tinha nada, mas tinha uma mulher, pronto, moveu, deu passo, já é o mais importante, né? Porque não dá. Agora eu conheço um monte de gente, tem tudo, apartamento, carro, trabalho, dinheiro, não tem mulher, pronto. Não adianta nada. Você precisa, é verdade. Se você se mover, Deus vai te capacitar. Primeiro você se move, depois Deus te capacita. Fala para quem está do seu lado aí, primeiro você se move, depois Deus te capacita. Deus vai te dar a capacidade para aquilo que você está se movendo. Eu não sabia nada, irmão, de ser pai. No dia que eu peguei a Esther na mão assim, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou ser pai? Eu não sabia nem segurar a criança. Eu nem sabia como era, só descobri como que é o nascimento depois, quando a Elis veio. Que quando a Esther nasceu, ela nasceu, teve uma intercorrência lá, levaram ela direto para fazer um procedimento. Aí eu estava do lado da Kézia aqui, segurando a mão dela, aquela coisa toda, de repente me chamam lá dentro, aí eu peguei ela na mão. Eu falei, Jesus querido, e agora? É minha. Está aí há 10 anos já, quase já. Já veio a Esther, Elisa, Eloá e até a Miriam veio. Está vendo? Deu certo, está dando certo. Você se move, Deus capacita. Você se move, Deus capacita. Você dá o primeiro passo, Deus te dá a capacidade. O que você precisa é dar o primeiro passo. Agora, sabe qual é o problema quando a gente não se move? É que a gente vira notícia atrasada. Você já chegou num lugar que você foi contar algo e todo mundo já sabia? Terrível. Imagina, Acabe devia chegar antes e falar assim, gente, vai chover. Agora sabe o que acontece? Ele chega molhado. Adianta ele falar, vai chover, está todo mundo molhado. Elias já chegou. Sabe o que acontece na nossa vida quando a gente não se move? É que a gente fica atrasado. E sabe qual é o problema? É que o atraso, ela é perda de tempo. Por isso que eu odeio atraso. Deixa eu te dar um segredo aqui que eu não contei de manhã. Eu odeio com todas as minhas forças atraso. Se você quer me deixar bravo, é que eu estou muito crente. Eu sou um pastor muito crente aqui em São José. Porque aqui em São José, em Itaquera, lá em São José, uma vez, 2 vezes, 3 ou 4, o pessoal do louvor, quando errava a letra de música, quando não ensaiava, ou quando chegava atrasado, eu fazia eles ficar em pé nos instrumentos, sem tocar. E eu tocava. Mas aqui é tudo, a galera talvez seja um pouquinho, eu estou mais maduro, vou olhar por essa ótica, né? Só que aí sabe o que acontece? Eles acreditaram em mim com todas as forças. Essa semana fui para um evento lá, e um rapaz que era um desses, que um dia chegou atrasado, ele foi subir para tocar o teclado, e ele quando estava subindo, 1 minuto, irmão, atrasado, eu fiz bem assim daqui da frente, ele ficou sentado no banco, 1 minuto, eu falava para eles assim, esse tempo que eu sou pastor de vocês, é um tempo de plantio, minha estação é de vocês plantarem, mas eu garanto para vocês, que quando eu for embora, vocês vão colher de maneira abundante, vocês vão ficar ricos. Falei para eles, esse rapaz chegou lá sem nada, ele queria morar de aluguel, e lá tinha muito apartamento. Eu falei, compra um apartamento. Mas pastor, o apartamento se eu comprar, ele é pequeno, o aluguel eu moro numa casa maior. Eu falei, deixa de ser besta, porque o aluguel você mora na casa maior, mas não é tua, vai e compra um apartamento. Mas pastor, compra, obedece, rapaz. Aí ele obedeceu, comprou um apartamento, pagava R$300, R$300, o que aconteceu? Morou lá no apartamento pequenininho com a família. Aí depois ele estava lá numa empresa, eu falei, abre um negócio, cara, abre um negócio, você tem capacidade, a esposa tem capacidade, vocês estão trabalhando para os outros, por que vocês não abrem um negócio? Mas pastor, não sei o que, eu falei, abre um negócio, eu estou falando.
Você vai entrar aqui numa oportunidade que Deus está dando. Eu estou vendo, os outros estão fechando, você vai abrir, vai ser a hora certa. Abriu o negócio. Resumindo a história, fui lá essa semana, ele me viu lá no Instagram, a esposa sempre fez a minha agenda, cuidava das minhas coisas. Ela falou assim: o senhor vai almoçar onde? Eu falei: eu não falei para ninguém que eu estou aqui. Eu falei: almoça com a gente. Aí quando eu fui almoçar, eles chegaram junto comigo. Ele chegou numa BMW X3 enorme, nova, zero. Eu falei: que isso, hein, cara? Ele falou: o senhor falou, aconteceu, a chuva chegou. Três auto centers, ele atende toda a localiza do estado do Paraná, atende os carros da frota da prefeitura, tem mais de 50 funcionários hoje trabalhando para ele em 3 auto centers. Uma pessoa que humanamente não tem capacidade, você olha para ele e vai falar assim: ele não é capaz, mas se você der o passo, o Senhor te dá a capacidade. Agora, se ele não fizesse, ele ia virar o cara que chegou atrasado na chuva. E você não tem que ser a pessoa que chegou com a notícia atrasada, você tem que ser o que vai chegar na frente, porque você é um homem, uma mulher de Deus, tem alguém te falando assim: olha, tem uma visão de Deus para a sua vida, você não tem que viver atrasado. E sabe qual é o problema? É que quando você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos, você ainda tem uma chance de mudar. O problema é que uma hora você não vai ter mais tempo, e Deus está te dando chance hoje de chegar antes da chuva e dizer para todo mundo assim: vai chover. Tem um ditado que diz assim: quem chega primeiro bebe água limpa, e Deus tem água nova do Senhor, da parte dele para o seu negócio, para o seu casamento, para a sua história, se você ouvir a voz dele hoje e tomar o primeiro passo. Dá o passo hoje, que ele te dá a capacidade. Guarda esses 5 princípios. A visão, põe lá na tela, por favor. A visão, ela antecede as circunstâncias. Deus quer te dar hoje uma visão que te faz enxergar antes das coisas acontecerem. Segundo, a visão, ela é persistente, não desista. Se Deus está te dando algo, te mostrando algo, continua. Não desista. Talvez seja a 5ª, a 6ª vez que você desce da montanha, mas fica tranquila que a 7ª vai chegar, e na 7ª vez você vai ver uma pequena nuvem. Terceiro, reconheça os pequenos sinais. Não é uma música comum, não é um chamado aleatório, não é uma mensagem comum, é uma nuvem de Deus que está vindo. Olha, eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus está soprando um vento especial sobre essa casa. Se você estiver percebendo os sinais, você vai ouvir. Daqui a 2 semanas tem um culto de ação de graças. Você vai ver histórias extraordinárias aqui, de pessoas que nesse ano prosperaram, foram para um outro nível, porque perceberam a nuvem e tomaram ação nessa nuvem. Deus quer fazer isso com você. Há uns meses atrás, a gente estava numa oficina da alma, né, Luiz? Aí o Aloysio compartilhou um negócio lá, ele falou: eu tenho 40 anos esse ano. Eu falei: 40? Ele há muito tempo atrás, ele deu 8 anos de FGTS para comprar um pedaço desse terreno aqui. Depois que ele deu esse FGTS, Deus abriu uma porta de um emprego extraordinário, que ele ficou lá 40 anos, e que esses 40 anos bateram nesse ano. Enquanto ele dava esse testemunho, eu senti no meu coração, eu falei: Aloysio, sabe o que Deus fez? Porque é assim que Deus faz. Toda vez que a gente entrega algo para Ele, Ele nos dá 5 vezes mais como recompensa. Samuel foi um filho de Ana, que Deus deu para Ana, e Ana Deus deu ele para o Senhor. E quando Ana devolveu, isso está em 1 Samuel capítulo 3, quando Ana devolveu Samuel para o Senhor, Deus deu para Ana 5 filhos. Ela não podia ter filhos. Ela deu o que Deus deu, e Deus deu para ela 5 filhos. Eu falei: Deus te deu 40 anos, são 5 vezes os 8 anos que você deu para Deus. Esse ano você vai se aposentar, não foi, Luiz? E o que aconteceu? Semana passada ele não esteve no culto, porque foi o último final de semana de trabalho dele, está aposentado, acabou, 40 anos, agora ele só trabalha para a igreja e para Deus. Aí hoje ele chegou, eu falei: aí ó, você viaja que você tem que viajar, porque quando você voltar, você tem que trabalhar aqui na obra comigo, porque você não pode ficar em casa não, você vai me ajudar aqui. Irmão, é assim, você tem que ver os pequenos sinais, você tem que se mover, porque a visão, ela é um movimento, e você tem que acreditar que depois que você se mover, Deus vai te capacitar. Eu sou apaixonado por esportes. Há uns anos atrás,
na Olimpíada do Rio de Janeiro, acho que foi 2016, né? Uma das últimas competições foi de vela, não sei se você lembra. E as brasileiras, a Martina Grael e a Ezena Kuzma, elas estavam disputando a medalha de ouro, a Golden Race. E era o último dia, era um domingo à tarde, e eu estava lá na frente da televisão vendo, torcendo para o Brasil. Elas saíram desse lugar, e o destino, porque vela é diferente de 100 metros rasos, de corrida de atletismo. Você não tem as raias, você tem um começo e o fim. É assim, você tem que sair daqui e chegar lá. Lá na Baía de Guanabara, elas disputando, quem ganhasse ganhava a medalha de ouro. As duas duplas, a brasileira e a americana, saíram do mesmo lugar, e elas saíram aqui, ó. Tá, e eu estou aqui torcendo, de repente, as brasileiras fizeram uma curva para a direita aqui. E a chegada era lá. E quando elas viraram para a direita, eu falei: o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucas? Porque eu sou tipo torcedor doido, né? Vocês estão doidas, suas malucas, vocês estudaram para quê? Vocês vão perder a medalha. Elas são o quê? As americanas lá, ó, andando em alta velocidade, cada vez mais perto da linha de chegada. E elas aqui, eu falei: suas malucas, suas doidas, o que vocês estão fazendo? Vocês vão perder a medalha. Tem que ser brasileira essa praga. Aí de repente elas duas viraram para cá. Quando elas viraram para cá, irmãos, é como se elas tivessem ligado um motorzinho aqui na traseira do barco. E as americanas ficaram para trás. E elas chegaram tipo assim, uns 50 barcos na frente das americanas. E eu: Brasil, Brasil, sabia que vocês iam conseguir. E aí, com a medalha de ouro, aquela coisa toda. Aí vem o repórter entrevistar. E o repórter era tão burro quanto eu, né? E ele perguntou: nossa, todo mundo no Brasil estava assistindo e ficou preocupado quando viu vocês indo para aquela direção. O que vocês viram? O que vocês perceberam? Elas falaram: então, a gente sempre treina aqui, a gente treinou alguns dias aqui na Baía de Guanabara e a gente sentiu um vento. E na hora que nós sentimos o vento, eu falei para a Kuzma, eu falei: vamos para lá, que na hora que a gente virar a vela para cá, nós vamos sair bem rápido, vamos sair na frente. Eu falei: tá aí. Ela viu o que ninguém viu, todo mundo abarrotado ali, amarrado ali naquele vento, e elas viram um vento soprando, elas sentiram isso, e elas estenderam as velas na direção certa. A visão é isso, a visão é isso. E olha, eu vim aqui hoje dizer que tem um vento de Deus soprando nesse lugar. Agora você tem que estender as velas para o lugar certo, porque se você estender as velas hoje, Deus vai direcionar o seu barco com mais velocidade e vai chegar na frente de muita gente. É o que Deus fez com Elias aqui. Elias sentiu o vento, estendeu as velas, e o barco dele e o barco da vida dele chegou antes do destino. Deus tem um destino abençoado para você. Se você perceber hoje o vento que está soprando e enxergar o que Deus está fazendo e estender as velas, o seu barco vai chegar lá na frente. Amém? Vamos orar? Fica de pé.